Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 13 do Faça em Casa. Nessa semana, nós vamos estudar um pouquinho sobre condutores e isolantes térmicos, né? São materiais que conduzem bem o calor, no caso dos condutores, ou materiais que não conduzem bem o calor, né? No caso dos isolantes. Tudo que se refere a termologia, eu estou me referindo a calor. Então, condutores e isolantes térmicos são materiais que conduzem ou não conduzem o calor, tá? Então, os isolantes térmicos são todos aqueles materiais que não conduzem muito bem o calor, porque eles possuem um coeficiente de condutibilidade muito baixo. Então, o calor nesses materiais, ele não se propaga com facilidade, como, por exemplo, o ar, a neve, o plástico, a borracha, o vidro, o isopor, a madeira, são exemplos de materiais isolantes térmicos. Vou dar um exemplo prático para vocês na nossa casa. Quando estamos preparando a comida, é mais fácil usarmos uma colher de plástico ou de madeira, porque essas colheres, né, elas são isolantes térmicos. Isso evita que nós, ao tocarmos na colher para mexer a comida na panela quente, queime a nossa mão. Por quê? Porque esses materiais não conduzem bem o calor. Então, mesmo se eu esquecer a colher dentro da panela, eu vou correr pouco risco de queimar a minha mão se eu pegar a colher, diferente de uma colher de alumínio, tá? Isso acontece porque esses materiais, né, no caso o plástico e a madeira, são isolantes térmicos. Um outro exemplo é a caixa de isopor. Ela serve para isolar o alimento lá dentro, seja para que o alimento não perca calor para o ambiente, no caso de um alimento quente, ou para que o alimento não receba calor do ambiente, no caso se eu colocar um alimento frio lá dentro. O isopor, ele é um isolante térmico, tá? Já os condutores térmicos são aqueles materiais que conduzem bem o calor, porque eles têm um alto índice, né, ou um alto coeficiente de condutibilidade térmica. Isso quer dizer que o calor se propaga com muita facilidade nesses materiais. Falando bem fácil, quer dizer que esses materiais esquentam com muita facilidade. É o caso dos metais em geral, como por exemplo o alumínio, o ferro, o cobre, o zinco. São materiais que conduzem bem o calor, né? Ou seja, assim que uma parte desse material é aquecido, logo depois todo o material é aquecido, né? Tanto que se colocarmos a mão em uma panela, por exemplo, de alumínio quente, nós vamos queimar a mão. Por quê? Porque o alumínio, por conduzir bem o calor, por ser um condutor térmico, ele aquece muito rápido. Então, na nossa casa, né, nós temos vários exemplos de condutores térmicos. O mais comum, né, que a gente do nosso cotidiano são as panelas, que na grande maioria são feitas de metais, né? Ou melhor, são feitas de metal, exatamente por causa dessa propriedade que o metal tem de conduzir bem o calor. Ou seja, quando a panela é aquecida, ela é aquecida por inteiro e assim preparar a comida fica muito mais fácil, né? Preparar e manter a comida aquecida fica muito mais fácil, já que os metais são condutores térmicos, tá? Então, a condução do calor, né, ela ocorre com maior facilidade nos metais. Já em outros materiais, como o plástico, o isopor, a borracha, o vidro, a madeira, essa condução do calor, ela não acontece com muita facilidade. Por isso, esses materiais são chamados de isolantes térmicos, ok? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Espero que vocês compreendam. E se, por acaso, vocês tiverem alguma dúvida para fazer as atividades, é só perguntar lá no grupo, no horário de atendimento. Um grande abraço e até a semana 14.